Colossenses 3, versículo 1. Vai falar assim, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo... Então isso aqui fala para quem, irmãos? De novo, ele está falando para o mundo lá fora? Não, amém? Ah, mas o senhor está falando, pastor, que tem partes da Bíblia que não é para todo mundo? Não, eu estou afirmando com toda a certeza que isso é, amém? Se a pessoa não aceitou Jesus, ela não ressuscitou com Cristo, não é verdade? Se a pessoa não aceitou Jesus aqui dentro do coração e espírito é a mesma coisa, né? Ou seja, ela não tem Deus no coração, ela não nasceu de novo. Então, como eu falei, você pode falar, ela até vai tentar, né? Tentar mudar, ou até vai concordar, mas de verdade ela não tem o quê? Não tem capacidade, porque aqui é a velha criatura que está desligada de Deus, na verdade. Mas, como já pregava antes da gravação, a pessoa aceita Jesus, ela é o quê? Ela é uma nova criatura, amém? Então, aqui é outro versículo que fala para quem é uma nova criatura. Pastor, mas e quem não aceitou Jesus ainda? Está perdendo tempo, aceita agora. Né? Tanto tem caso que muita gente que me vê, então é para nós então, né? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita ou à destra de Deus. Então até o pastor Dani, quando teve aqui, ele pregou algo parecido, porque se ele está no mesmo espírito, não tem como ele pregar algo diferente, né? Chegar aqui e dar uma outra direção para o povo. Não fala pelo espírito, fala por ele, né? Mas você viu que Deus usou ele para falar exatamente, juntar uma pregação de quarta e de sexta. E uma das palavras que eu já ia pregar, e eu estou pregando, né, hoje, é essa aqui. Então, de cima, como nós vimos na semana passada, foi, né? Lá Isaías fala que o pensamento de Deus é muito mais alto, 255, né? Muito mais alto do que dos homens, né? E o caminho de Deus é muito mais alto do que os homens, amém? Então, é em sentido elevado, ou seja, né? O homem se desligou de Deus. E agora, então, religado com Deus, olha, agora você tem que buscar as coisas do alto, você tem que viver, não é com a cabeça na lua não, né? Essa aí é a pessoa que é a boca aberta. A boca aberta, Deus não faz ninguém boca aberta, né? Mas é com a mente o quê? Espiritual. Ó, de cima, aonde Cristo está assentado, até eu pregava isso aqui no domingo, né? À direita de Deus, ou seja, ele ressuscitou. Ele agora é o nosso intercessor, né? Ele agora, como fala Hebreus 6, ele é agora a âncora da nossa alma, não é verdade? Então, você tem que entender que agora você vive aqui, como ele fala em João 17, né? Mas você não é daqui, né? Você está no mundo, mas você não é do mundo. Então, a tua programação, quando hoje, né? Mas para o jovem, né? A tua programação, você faz o download, né? Você faz o que? Você busca da presença de Deus, né? Então, é a cabeça, vamos falar, não é a cabeça da lua. Deus não faz ninguém boca aberta, a pessoa que é culpada por ela ser, né? Não, é a sabedoria, é a capacidade. E aí vem no 2 que vai falar assim, ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, né? Então, de novo, a palavra não fala assim, eu sou um pobre, coitado, não. Já vimos lá em Filipenses 4:8, né? O que é bom, o que é agradável, o que é amável, tal. Nisso pensai. E aqui falou que é a mesma coisa. Então, eu tenho, né, conscientemente, né, que ocupar o meu pensamento com isso. Eu tenho que me encher dessas coisas. Pastor, mas eu não vou ter o meu momento de lazer? Claro que vai, mas o lazer, embora venha, né, se divertir, não vai o quê? Ferir a palavra de Deus. Eu não posso ir no cinema? Posso, mas qualquer filme? Claro que não, né?
eu não posso talvez fazer tal coisa. Não ferindo a palavra de Deus, não tem problema nenhum, não é verdade? Pastor, mas eu tenho amigo, tenho parentes, tenho pessoas que não são de Jesus. Irmão, você não vai ser aquela pessoa. Tem pessoas assim, que também tem que mudar a mentalidade. A pessoa, onde ela vai, ela dá problema, né? Ela está no emprego com problema, vai para o outro, dá problema. Ela está numa vizinhança, dá problema, troca às vezes até de bairro, lá vai dar problema. É aquela pessoa que aonde vai dá problema. Irmão, o problema é a pessoa. Não é verdade? A pessoa não se dá bem com ninguém. Dando só um exemplo, né? Aí eu estou ali, eu me transfere e agora eu... Estou dando só um exemplo, né? Eu começo ali a trabalhar com o Braio. Ou sou vizinho, né? Não dá muito, começo a ter problema com ele. Aí, sei lá, me transfere, sei lá, eu vou trabalhar com o irmão Eli. Só um exemplo, né? Aí não dá muito, tô de bico com o irmão Eli. Né? Aí, estamos só exemplo, não, aí eu me troco de bairro ou de trabalho, sei lá, aí eu vou lá com o irmão Luiz Davis. Né? Aí não vê, tô de bico com ele. Mano, morre, vai pro céu então. Poxa, se a pessoa dá problema onde ela está, o problema é ela, não é verdade? Claro, né, irmão, se a gente não vai, porque não vai concordar com coisa errada, não é verdade? Mas a palavra de Deus fala lá em Romanos 13, né? 13:10, se não me engano, fala que no que depender de nós tem que ter paz com todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, vou conversar, claro, né? Não vou entrar na piada suja, não vou entrar, né? Amém, né? Não quer dizer que agora passou meu vizinho lá, ele é da feitiçaria, aí eu passo lá, talvez ele possa virar a cara para mim. Eu já tive vizinhos, né? Porque por saber que eu sou de Jesus, tu ia dizer lá, tu abriu o portão, para a pessoa entrar, né? Mas que vontade de fechar o portão na cabeça. Só vontade, né? Ainda bem que você tentado não vai pecar, né? Poxa, a pessoa passa por ti, bom dia. Não entendi, na verdade. Se ela acha que ela está melhor que eu, ela vira a cara para mim, ela devia me estender a mão por misericórdia, na verdade. Mas é que às vezes a pessoa, só de saber que tu é de Jesus, e ela é da feitiçaria, né? A pessoa já te tem como inimiga, não é verdade? Na verdade, quem está nela é meu inimigo, que é o diabo, né? Mas a pessoa, aí é outro caso, é a pessoa que virou a cara, não é verdade? Mas é impossível, porque todo lugar, aonde a pessoa vai, não, é o quê? Tem que pensar o quê? Naquilo que é de cima, amém? Que não da terra, né? Vai ter lutas, vai ter pessoas que às vezes vão virar a cara, vai ter pessoa, como eu falei, que às vezes vai partir dela uma inimizade, mas eu não creio que em todo lugar não, irmãos, na verdade, eu não creio não, vai, né? Ter pessoas que vão vir para Jesus por causa do nosso bom testemunho, né? Não é errado falar, aquela pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Como é que está o senhor? Como é que tá? Amém, Deus abençoe, né? Você não vai desenvolver uma conversa, amém, mas é essa maneira, então, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nós vamos ver depois que, como eu posso falar, né? O instinto de preservação é uma coisa que é da terra, mas vamos lá. Aí vai falar aqui no 3, por quê? Então sempre que ele tem um porquê, ele está explicando, né? Porque já estáis mortos, ou seja, morto primeiramente por pecado, amém? Morto para o nosso eu, ou deveria estar, né? Já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa linda, não é verdade, irmãos? Como Paulo falava lá em Gálatas, né? 2, 19 e 20, fala assim, né? Eu já estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais eu. Mas se quem é crucificado morreu. Mas ele fala, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a mesma coisa aqui, né? Você morreu, você está morto para o pecado, você está morto, né? Para aquilo que
você está morto para a morte, né? Você entendeu? Mas agora o que? A tua vida está escondida, ou seja, guardada, né? Está guardada com Cristo em Deus. Ou seja, a nossa vida agora está com Cristo em Deus. Não, pastor, mas eu estou aqui na terra. Mas como Jesus falou, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Ele orava lá em João 17, né? Eu já peguei isso aqui. Pai, eu não peço para o Senhor tirar eles do mundo, mas eu peço para o Senhor guardar eles do mal, né? Então, como nós falamos aqui, não tem capacidade, o diabo vai lá no aprisco, vai escolher a ovelha dele e vai arrancar a dentada. Que conversa é ficar dessa? A salvação é mais fraca que a tentação? Não. Mas o que é, amor? A pessoa começa a deixar o pensamento, né? Como eu falei, a gente atende muita gente, né? Como eu falei, às vezes, né? A gente vê assim, pessoa que às vezes é religiosa. Não digo que você seja, mas se for também tem que ser, né? Mas a pessoa é religiosa, né? Aí tu começa a conversar com a pessoa tem um pensamento errado. Aí, né? Minha esposa estava lá fazendo a unha, lá tal, né? Fazendo a unha. E aí a fulana lá que fazia, diz que é de Jesus, mas a gente vê assim que falta alguma coisa, sabe? Né? Aí, esses dias fiquei apavorado, porque me disseram que não é necessário comer carne branca na sexta-feira da paixão. Nunca me ensinaram isso. Pô, mas na tua igreja não ensinam isso? Deveria ensinar, né? Nunca ensinaram isso. Às vezes a pessoa, como sabe que a minha esposa é da igreja, obviamente, né? Aí ela pergunta algumas coisas, mas tipo assim, sabe uma coisinha básica? Coisinha, sabe assim, que no ministério infantil tu aprende isso, mas às vezes a pessoa quer, não, por quê? Porque às vezes tem lugares, não estou falando mal, mas já falando mal, né? Que às vezes é muito centrado na música, tem muito louvor, tipo, se o culto é uma hora, 50 minutos é só música, e música, e música, e música, e música, e música, e música, né? E às vezes a pessoa se envolve naquilo ali, mas na palavra mesmo, né? Eu lembro uma pessoa que dizia, lembrei de tal música. Aí nós falava, eu sou da igreja, eu obrei da igreja da graça, mas essa aí está na Bíblia. Poxa vida. Esse é um versículo. Não sabia. Tu perguntava se a música até pelos ouvidos se apertava, né? Mas a pessoa, mais de 90% das vezes, não sabia que era baseada na palavra, porque eu sempre fui assim, mas aqui eu sou teólogo, é para cantar louvor que é baseado na palavra de Deus, não vem com modinha não, né? Agora o louvor da moda é o santo, e a igreja canta santo, pronto, né? Antes era o estava eu quando o homem judeu, né? É louvor do hit, do hit gospel, é o louvor do momento, né? A gente pega, não que Deus não possa inspirar, mas se Ele inspira, não. A gente pega aquela música que está em alta e começa a cantar na igreja, né? Aí toda igreja que tu vai cantar a mesma música, às vezes assim, todo culto canto dele. Será que Deus está falando para fazer isso? Mas é que é o quê? É a música legal, a do momento, né? Não, antigamente era da saga, eu poderia estar, né? É só assim. Aí tu vê assim, é louvor que depois de 2, 3 meses ninguém mais canta. Mas Deus mandou não cantar mais? Então, tem muito lugar que é assim, não, né? É da moda, então a pessoa canta. Aqui muitas vezes eu vejo isso, né? Às vezes tem pessoa que fica na abertura do culto, tem louvor, tem música, né? Tu começa a palavra, a pessoa vai embora. Por quê? Porque a pessoa não quer Bíblia, a pessoa quer o quê? Quer música, né? E tá errado, amém? Porque o que vai nos abençoar é o quê? É a palavra de Deus. Pode ser uma palavra cantada, glória a Deus, mas não é só isso, amém? Então, nem sei porque eu entrei nesse mérito, mas, né, então, você já está morto e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Nem sei porque eu fui para esse lado, mas Deus o sabe, né? Às vezes tem alguém em casa e diz, era para mim. Né? Mas, então,
a pessoa começa a ser o quê? Ficar, como falava, como uma religiosa, né? Então, a gente tem que ser discipulado também, tem que procurar fazer a grade, né? Quem não fez ainda, eu já fiz, pastor, não, mas os cursos novos, né? Tem que procurar ser ensinado para o quê? Para a pessoa conhecer sobre Jesus, né? E começa a mudar a mente, começa a mudar o pensamento, começa a mudar o interior, amém? Então é importante nós falar, por isso que, né, nós estamos nessas quarta-feiras falando muito sobre o pensamento, amém, moços? E é importante. Agora nós vamos lá, eu dei uma... Até dá para nós ler aqui o 4, ó. Depois você pode ler em casa a partir do 5, né? Que vai falar assim, ó, resumindo. Agora que tu entendeu isso, agora os teus membros tu mortifica. Entendeu? Mas não é sobre isso que eu vou pregar. Vou pregar só o 4, que eu até vou pregar sobre isso, ó, depois. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui primeiramente fala do dia da volta dele, amém? Né? Isso aí, da volta dele. Mas também nós podemos entender essas manifestações, esses encontros que a pessoa vai tendo com Deus, né? E aí Jesus vai se manifestando. Por exemplo, a pessoa estava em depressão, aceitou Jesus, né? E ainda por um tempo parece que fica aqueles pensamentos, a pessoa começa a ouvir a palavra, a pessoa começa a ouvir a mensagem, volta a falar, não é o coach, né? Mas é a palavra, né? E a pessoa começa a se levantar, amém? Mas não é a palavra do homem, é a palavra de Deus, porque tem pessoa que eles caem para o outro extremo, né? E aí a pessoa acha que não tem repreensão, aí você repreende a pessoa, mas Deus me ama. Mas irmão, o amor de Deus foi por todos, mas a aprovação não é, amém? Né? Deus me ama, mas se amanhã eu começar a sair daí, irmãos, meter o calote em metade da alvorada, Deus vai me aprovar? Aí alguém vai dizer assim, ó, tá amarrado no Deus me livre, né? Ô Moisés, é feio, não deveis nada a ninguém, né? Deus me ama. Eu boto musiquinha que fala do amor, né? Aí eu vou lá e diz aqui, ó, mas Deus amou o mundo, Deus me ama, ok, mas se eu entendo que Ele me ama, eu vou querer o quê? Esse é meu filho amado, que me dá muito prazer. Não me dá prazer e por isso é amado, porque é amado, Ele vai me dar o quê? Muito prazer. Então eu não vou... Não, o amor de Deus por mim não vai me fazer me poder falar, você é um baita sem vergonha contigo, né? Aí você me repreende, eu vou dizer, Deus me ama. Sim, Ele amou tanto que Ele deu o filho dele por mim, mas Ele me aprova? Amém? Né? Porque se fosse assim não teria desviado. A pessoa se desvia e mesmo assim iria para o céu. Mas você sabe que não é verdade, não é verdade? A pessoa volta para a desaprovação. Então, entendeu como como é que Deus faz a obra? Ele me levanta, né? Mas Ele me deixa humilde. Ele me dá o valor próprio na palavra, né? Ele me dá o valor próprio, mas Ele me deixa com o coração contrito. Ó, tu tá errado, então eu não quero mais errar. Eu quero me consertar e fazer o que é certo a partir de agora. Amém? Mas quando falta isso, a pessoa não me critique, porque Deus me ama. Tá, mas Ele te aprova? É diferente, não é a mesma coisa. Então, né, essas manifestações, a pessoa vai sendo transformada em nome de Jesus. A pessoa fala primeiramente, volto a falar, né, fala da vinda dele, claro, mas também essas revelações, esses encontros, né, como nós já pregávamos sobre Paulo numa sexta-feira, né, essas visões que ele vai nos dando, essas revelações, vão transformando o quê? O nosso coração. Amém? E isso aí é muito lindo, né? Mas tudo começa com um pensamento, uma semente, um entendimento. Agora, vamos lá, Mateus 16. Mateus 16. Né? Que nem eu falei, tem pessoa que não gosta de ser repreendida. Então eu falo, então para de errar. Simples assim. Né? Porque Deus me ama, porque eu sou o melhor de Deus. Aí tu repreende a pessoa,
porque eu sou o melhor de Deus. Não, acho que não. Não é verdade, irmãos? Então não quer dizer que a pessoa não vai, né, irmãos, aceitar. Deus vai repreender o filho que ama. Amém, irmãos? Né? Mas o filho amado recebe a repreensão. Então, Mateus 16, já peguei isso aqui semana passada. Pastor, eu não vim semana passada, estava chovendo. Também, se chover, não ouvi no próximo culto. Não, eu tenho que vir. Irmãos, essa palavra que eu pregava semana passada, né? Então eu vou voltar nela, mas eu não vou sempre pregar a mesma, tudo que eu preguei, porque já passou, né? Então, Mateus 16, nós vamos pegar aqui, o trem andando, que Jesus vai falar assim para os discípulos: olha, gente, eu vou para Jerusalém, eu vou ser açoitado, eu vou sofrer, eu vou ser condenado à morte, mas ao terceiro dia eu vou voltar. Ou seja, Jesus está falando da missão dele, não é verdade? Aí o Pedro vai chamar ele aqui, né? Certo, ele leu o filósofo que fala, né? O sábio elogia em público e repreende no particular. Vai catar coquinho, né? Jesus repreendia em público e repreendia no particular. Elogiava em público e elogiava no particular. Frescura, eu fico com Jesus, né? Mas Pedro chamou Jesus, né? Vem cá, Jesus, no cantinho aqui. Eu fico me segurando, imagina só Jesus, né? Tá bom, Pedro, quem foi? Não, só para com isso. Então faltou falar, tá amarrado. Tá amarrado no teu nome. Então faltou falar, deixa eu botar a mão na tua cabeça. Para com isso. Aí Jesus vai dizer, né? Para tu, Pedro, para trás de mim, Satanás. Amém? Isso eu peguei semana passada, estou só relembrando para você ver como a preservação, irmãos, parece algo bom, né? Um bom, olha só, Mateus 16, eu não falei o versículo, né? Porque é para você não ler. Agora a gente vai ler o 22, vai falar assim, ó, Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então essa era a missão dele, né? Ele estava falando para os discípulos. 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, né, irmãos, é aquilo que eu pregava na semana passada. Às vezes um pensamento do diabo, porque esse foi um pensamento do diabo, ele vem disfarçado de um sentimento de preservação. Não, vai morrer nada. Está amarrado no nome de Jesus. Não, tem compaixão. Ô Senhor, para com isso. Para de falar besteira. Não vai morrer nada. Ou seja, a parte do morrer ele lembrou, mas a parte do ressuscitar ele esqueceu. Para com isso. Não, tira da cabeça isso. Não é bem assim não. Amém? E você vemos como isso é um pensamento de Satanás. Ou seja, vamos ver aqui, né? É tentar colocar, né, esse sentimento de preservação acima da vontade de Deus. Não precisa você abrir agora, tá? Mas em casa, se você vai abrir lá, pode ler Ageu 1 e 2, né? Mas principalmente o capítulo 1, se você em casa quiser ler, não. O povo, ele estava assim, ó, eles tinham voltado do cativeiro e como houve perseguição, eles pararam de reconstruir o templo. Né? O segundo templo ficou parado mais ou menos 16 anos. E aí o povo foi para a casa deles, só resumindo, né? Foi para a casa deles, né? Cuidar da casa deles, tal. E aí começou a dar tudo errado. Plantava, não colhia, né? O que estava, parece que estava num bolso furado. Tô só falando que está na Bíblia, né? A pessoa parece que se enchia de roupa, mas estava sempre com frio. Enchia o bucho, mas estava sempre com fome. Não era porque era um crente, não. Era uma fome fora do normal, até para crente, né? E alguma coisa não estava legal. Aí então eles levantam o profeta Ageu e falam: gente, por acaso agora é a hora de vocês cuidar da casa de vocês, enquanto essa casa fica abandonada?
pastor, mas Deus não mora em templos, e nunca morou e nunca vai morar. Mas naquele tempo aquela manifestação era no segundo templo, né? E ali então ele começa a falar, de toda a luta, a dificuldade. Ele fala, gente, não adianta, vocês não vão se satisfazer cuidando da casa de vocês e esquecendo da minha casa. Aí ele começa a falar, vão no monte, peguem madeira, tipo assim, não vão fazer igual o primeiro templo, que era folhado a ouro, né? Talvez não vai ter tanta glória física, mas agora vai ser maior do que a primeira, não é verdade? Estou só resumindo com as minhas palavras. E então a palavra fala que o povo se encheu, né? E começou então a reconstruir novamente o que a gente chamaria hoje de segundo templo, amém? Então é isso aí, irmãos, né? Não é ameaçar a pessoa, mas é um princípio bíblico, irmãos. Quando a pessoa ela coloca outras coisas na frente da vontade de Deus, ela não se satisfaz, não vai dar certo, não adianta, né? Então é esse pensamento, tipo assim, por que Jesus ia morrer, irmãos? Por nós, e para Pedro também, amém? Mas ele falou assim, não, Jesus, coloca o Senhor em primeiro lugar, né? Tem misericórdia, ou seja, se preserva, se coloca em primeiro lugar, pensa em ti, porque o Luiz está falando, né? Porque eu também vou pensar em mim. Não tem que pensar em mim, tem que pensar em Deus, né? E aí, claro que eu vou me cuidar, mas de acordo com o cuidado de Deus. Então parece uma coisa muito bonita, né? Para com isso, Jesus, tira da cabeça, o senhor não vai morrer, o senhor tem que ter compaixão. A parte da morte, ele lembrou, mas da ressurreição não. Como é que esse negócio? Vou voltar. Como assim o terceiro dia? A parte da ressurreição, ele esqueceu, né? E é o que o diabo faz, ele tira o foco do prêmio e coloca o quê? O foco no sacrifício. Ele tira o foco da recompensa e coloca no que a pessoa vai passar até chegar na recompensa. Porque ele não fala da ressurreição, ele fica impressionado com a morte. Amém? Olha só, né? E aí você conhece o versículo, ele fala assim, ele, porém, 23, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Escândalo é tropeço, amém? Pastor, Pedro estava incorporado não, mas influenciado sim. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Como eu falava, né? Deus fala, não pensas os pensamentos de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Então, de novo, ele tirou o foco da recompensa e colocou no custo. Não, para com isso, só não vai morrer. Para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus reconheceu que aquilo que era Satanás tentando o quê? Desviar ele do foco. Amém? Mas de novo, você viu? Como palavra bonita. Então, muitas vezes acontece isso, não? O diabo, ele tenta tirar a pessoa do propósito com uma desculpa muito bonita. É aquilo que o pastor fala, né? Dá uma chuva, o povo não vem na igreja. É a preservação, está chovendo, afinal de contas, Deus sabe. Dá um calor extremo, a pessoa não vem na igreja. Né? Tá difícil de acordar domingo de manhã, a pessoa não vem na igreja. Mas aquilo que eu falo, mas ela vai trabalhar durante a semana. Não é verdade? E tem que ir, senão perde o emprego. Se o médico que atende ela só pode 4 da manhã, num dia que está 20 graus abaixo de zero, a pessoa vai, né? Então, cuidado, irmãos, com essas boas razões para tirar você do foco. Cuidado com essas boas razões para tirar você da vontade de Deus. Amém? Porque é muito sutil, é muito bonito. Afinal de contas, Deus entende. Não entende nada. Para trás de mim, Satanás. Tu não pensa os pensamentos de Deus, só dos homens.
Amém? Então quer dizer, como eu pregava semana passada, né? O homem pensa os pensamentos do homem e os pensamentos do diabo, né? Que vem do diabo. Mas o diabo não tem como pensar os pensamentos de Deus. Mas graças a Deus, como nós pregava semana passada, né? Que o homem agora que ressuscitou com Cristo, ele pode pensar os pensamentos de Deus. Glória a Deus, amém? Não total, né? Porque Deus é infinito, mas nós na nossa porção a gente consegue receber de Deus, amém? Por isso que nós temos que se encher com a palavra de Deus, ouvir a mensagem, buscar, né? Porque, como eu falei, às vezes a tentação é muito sutil. A gente mesmo que às vezes larga tudo para fazer a obra de Deus, né? Não pode ser frouxo, não. Porque eu já vi muita gente assim, ó, que às vezes, quando fica por volta do pai e da mãe, é uma benção, a obra é uma benção, a obra é uma benção, a obra é uma benção. Agora, quando toca de ir para longe, pensando bem, eu acho que eu vou desistir. E quanta gente eu conheço assim, uma gente abençoada, gente de Deus, mas sempre ficou meio em volta da família, do pai, da mãe. Quando às vezes eu falo de pastor agora, né? É transferido para mais longe um pouquinho. Acho que eu não vou. Pensando bem. Meu Deus, a palavra fala que quem deixar o pai, a mãe, os irmãos, terras, casas, vai receber nessa vida com perseguições, né? Mas muito mais, 100 vezes mais, e depois do que a vida eterna. Todo mundo tem que deixar algo, irmãos. Todo mundo tem que deixar algo, amém? Às vezes a gente sobe, né? Por exemplo, hoje, antes de subir no altar, eu recebi uma notícia ruim, horrível na minha família, né? Mas diz Deus, eu vou desligar o celular e eu vou lá chegar e eu vou pregar para o povo. E você não notou diferença nenhuma. E não, se eu não tivesse falado agora, né? Mas uma notícia bem ruim na minha família, né? Você não, eu vou desligar o celular e eu vou pregar. E você não teria notado nada se eu não tivesse falado. Por quê? Porque você não está aqui para ver a minha vida. Você está aqui para falar de Jesus. E se eu me preocupar com a tua vida, Ele vai cuidar também da minha casa. Você passa como eu também, pastor, tem uma notícia ruim lá na minha família. Amém? Acho que eu não vou mais na igreja porque eu estou desanimado. Olha aí o diabo confundindo você com uma boa razão. Amém? Mas não é para fazer isso. Não, pastor. Fiquei sabendo que lá aconteceu tal coisa na minha casa. Aí eu desanimei. Irmão, eu não estive na igreja mais. Não, eu desanimei. Mas por que desanimou? O que Jesus fez para ti? O que Jesus fez para ti? Não, é por causa que... Né? Porque ninguém para assim, desanimei porque eu estou muito abençoado. Não, é sempre com luta, né? Mas todo mundo vai ter luta. Todo mundo vai ter um Pedro que vai dizer, olha mais para ti. Não. Aqui Pedro estava errado, amém? Quando eu digo, irmãos, olha mais para ti, claro, aí tem que se cuidar, amém? Mas eu digo assim, eu digo aquela a mais, amém? E olha só, Jesus começa a falar aqui, 24, A gente passa por luta, irmãos, né? A gente passa isso por dificuldade. Mas você não é culpado de nada. 24 fala assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Amém? Por quê? Porque agora você ressuscitou e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. Tome sobre si a sua cruz. A do outro é do outro, a tua é a tua. Amém? E siga-me. Ou seja, né? Olhe para o meu exemplo. Como lá Filipenses fala, né? Que Jesus, sendo em forma de Deus, não se apegou. Isso é muito lindo, essa palavra, né? Mas ele se esvaziou, né? Assumindo a forma de homem, tomando a forma de servo, né? E foi obediente até a morte. Jesus fala assim, me siga, gente. Né? Me siga, olhem para mim, olha aquilo que eu fiz, olha o que eu renunciei, né? Olha tudo que eu deixei por vocês. Amém? Quem que renunciou mais? Ele sempre renunciou mais. Porque às vezes também você vê pessoa que não passa por luta,
né? Ela diz, porque eu sou dizimista não sei quanto tempo, eu sou ofertante não sei quanto tempo, eu sou desde a época de não sei o que, patrocinador e não sei o que lá, e não sei mais o que. Ela começa a querer dar uma carteirada em Deus, e fala assim, irmão, se Deus aparecer e fala assim, ó, senta aqui que eu vou jogar na cara tudo que eu fiz por ti. Não, acho que eu não vou aguentar nem a metade. Igual Deus fez com Jó, já falei que, né? Se você pegar lá o Jó 39 até o final, né? Deus fala assim, então tá, Jó, senta aqui que agora eu vou conversar contigo, né? E no final você diz, Deus, não sei nada, eu me humilho, eu não sou nada. Amém? E Jó era um homem de Deus, mas depois ele entendeu mais ainda Deus, amém? Para ver como tem porções, né, que a pessoa vai recebendo, amém? Né? Então olha só, tome a sua cruz e me siga, né? Nega a ti mesmo, né? Toma a sua cruz. Aí ele vem de cima e fala assim, ó, por quê? Tem um porquê, está explicando, né? Aquele que quiser salvar a sua vida, não era o que Pedro falava? Salva a tua vida, Senhor, né? Olha só, quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-oá. Amém? Ou seja, vai achar. Que vida é essa? É a vida que Deus tem para mim. Amém? É a vida que Deus ele sonhou para mim. Não, eu estou falando com uma pessoa assim, me perdoe, parece um animal. Como assim? Não, um cachorro, ele sonha? Aí, em nome de Jesus, ano que vem eu quero comer 30 ossos por mês. É assim? Em nome de Jesus eu vou no melhor pet shop da Alvorada. É assim? Cachorro sonha? Eu não estou falando mal de cachorro, tá? Mas estou só dando exemplo para você. Pode ser gatinho. Bicho sonha, assim, né? Tem plano? Não. Não. Eu não estou falando mal de animal, tá? Mas estou só dando exemplo para você. O que ele faz, pastor? Ele só, tanto que ele não tem noção de tempo, né? Por isso que às vezes quando o dono sai, ele chora, porque ele não tem noção da passagem do tempo, né? E quando ele chega, ele faz festa, porque para ele parece que você ficou muito tempo longe, né? Então, o bichinho não entende muito a passagem de tempo, né? Que passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não, ele não sonha, né? Ele fica ali, você dá a raçãozinha para ele, porque hoje é só assim, né? Cachorro raiz não come as polenta com molho, né? Eu sou pai de quatro, né? Agora gasta mais a vez no pet shop, né? E dá a raçãozinha, dá a comida, dá água, né? E aí que troca de ração, não quero. Igual a minha cadelinha, né? Às vezes ela quer comer a comida, você ela é muito burrinha, ela se afoga até com o cigarinho. Aí nós estamos lá comendo, às vezes não dá nada para ela fica brava e vai lá comer a ração dela. Né? Mas é por amor a ela que a gente não dá osso, né? O bichinho é frágil, né? Não é cachorro raiz. E aí não, porque ele não sonha, né? Ele não tem plano, eu quero viajar para tal lugar um dia, eu quero conhecer tal coisa, eu quero ir para tal lugar fazer uma viagem, na verdade? A pessoa tem sonho, tem? Eu quero um dia ter um móvel assim, quero ter uma casa assim, não é assim? Um dia eu quero fazer tal coisa, quando eu fazer 50 anos, eu quero fazer uma festa desse jeito. A pessoa tem sonho, tanto que a gente faz aqui o projeto de vida, não faz? Então tem sonho, né? Agora a pessoa não sonha, ela é igual um cachorro, né? Ela só vai vivendo um dia de cada vez. Se pego ela, leva no cocão. Se pega o cachorrinho e leva no cocão, ele vai, né? Se fica um mês trancado em casa, ele fica. Se levam para o pátio pegar um solzinho, ele vai, não é verdade? Se levam para a praia e deixam ele com o vizinho, ele fica. Se levam junto para a praia, ele vai também, não é verdade? Se levam ele ali no pet shop, faz o pelinho. Se não faz, também não faz, não é verdade? Se alguém esqueceu da água, ele não toma. Se der, ele toma, não é verdade? É um animal que tem que cuidar bem, né? Se é para tratar mal, melhor então não ter, né? Melhor que não tenha. Mas ele não sonha, ele não tem uma expectativa, um sonho, um desejo, uma vontade, não é verdade? Não tem plano, ele não faz lá o projeto de vida dele, né? Então ele não sonha, mas aí o meu sonho tem que ser o quê? Tem que ser agora o quê? Não quero perder a minha vida, eu
ganhar a vida que Deus tem para mim. Eu quero viver os planos de Deus. Pastor, onde é que o senhor imagina-se daqui a 5 anos? Em 2030. Ué, não é verdade? Daqui a 5 anos, 2030. Não, o senhor, não sei, irmão. Não sei se eu vou estar aqui. É chance que eu não esteja em Alvorada mais, né? Mas eu vou ter em algum outro lugar. Mas eu sei que onde eu quiser, eu tiver, eu quero estar com Jesus fazendo a vontade de Deus. Né? Se vai ser como obreiro, como membro, como pastor ou como líder, estou pouco me lixando. O que importa é falar de Jesus e fazer a vontade de Deus. Mas tem alguns planos, tem, né? Não te interessa quais são, né? Mas tem alguns planos sim, mas nada que venha o quê? Não envolver o quê? A presença de Deus. Né? Então é importante. Vamos terminar? O já está quase na hora de nós fazer oração, já está na hora, né? É Filipenses 3. Então cuide, irmãos, com esse pensamento de preservação. Tá? Não estou falando que você não tem que se cuidar, não estou falando que você não tem que ter o amor próprio, não é isso não. Né? Eu estou falando, cuida com esse pensamento. Né? Às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, eu estou muito ocupado agora, acho que eu vou dar um tempo para fazer a obra. Eu falei assim, meu Deus do céu, aqui na igreja geralmente os obreiros fazem 2 domingos do mês e mais a faxina. Né? Acho que quem mais tem escala aqui é o irmão Toanir, a irmã Renata, o Braio, a Grace e acho que talvez a irmã Regiane. Né? São os que mais tem escala aqui nessa igreja. Aí depois vai descendo, né? A irmã Eva também, o da quarta-feira está aí, né? A irmã Mara está por enquanto tá de molho, mas também está. E aí vai os que tem menos, amém? Mas não fica, irmãos, pesado para ninguém. Aí a pessoa fala, não, vou dar um tempo na obra. Então tu está em pecado? Não, mas é que, pelo amor de Deus, irmãos, eu já faço isso, né? Para o pessoal ter o tempo de buscar, que é para dizer o quê? Só estou trabalhando. Uma hora vai ter que buscar. Obrigado. Então eu procuro cuidar, eu faço escala para eles, né? Escala de servir, escala de buscar, amém? E se quer me ver bravo, é vir de fora, e eu falo isso gravando, tá? Né? É vir de fora e querer fazer um peso que eu não coloco. Eu fico bravo. Eu fico. Né? Eu fico. Poxa, se aquele dia eu dei folga para o obreiro buscar, é para o obreiro buscar. Às vezes de fora e quer botar carga. Eu fico bravo e eu defendo. Digo, não vai nada. Aí eu digo, não, pode ir. Mas eu digo, não vai não. Amém? Poxa, porque depois dá problema com o obreiro. Quem é que resolve? Não é os de fora, sou eu. Amém? Irmão, vamos lá. Como é que tá? Eu me sinto fraco, sobrecarregado. Pois é, mas por quê? Aí não é os de fora que vão tratar, sou eu. Eu fico bravo, irmãos. Bravo que eu digo assim, né? No sentido de defender, amém? Não é que o pastor sair brigando, se agarrando nos. Não é. Eu digo bravo que eu digo nesse sentido, tá? Não vai entender o pastor errado. Amém? Porque eu não aceito isso, irmão. E também eu fico bravo. Bravo no sentido, né? A gente dá folga pro obreiro, hoje a gente vem buscar, ele não vem buscar. Poxa, mas era para te vir buscar. Não era para não vir, né? Mas o que queremos? Muitas vezes as pessoas desistem da obra por esse sentimento de preservação. Amém? E é um bom sentimento, mas é do diabo. Então não é bom não. Terminamos? Filipenses 3, 17 vai falar assim, sede também, Filipenses 3, 17. Né? Eu não tinha falado o capítulo? Filipenses, capítulo 3. Versículo 17, tá bom? Fala assim, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Resumindo, né? Não adianta ficar trovando fiado e não dar o exemplo. Não adianta ficar trovando regra e não viver. Não adianta ficar trovando e com a vida não dar o exemplo. Amém? Isso é na liderança, qualquer lugar. Né? Então Paulo falava, olhe para mim. Amém? Por quê? Olha uma coisa que fazia Paulo chorar. 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse,
E agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não só, da salvação que a cruz de Cristo nos trouxe, mas o quê? Do que é tomar a cruz de Cristo. Quando ele falou, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, renuncie. Então, são inimigos da cruz de Cristo. Aí fala o quê? O fim deles é a perdição. É o que Jesus falou, não falou? Quem quiser salvar a sua vida vai perder. Mas quem por amor de mim e do Evangelho vai perder, esse vai salvar, que o fim deles é a perdição. Que mais? O Deus deles é o ventre, ou seja, só olha para o seu próprio umbigo. Só pensa na sua satisfação, no seu eu. É o ventre, E a glória deles é para a confusão deles mesmos. Ou seja, eu digo, eu estou arrasando. Deus fala, não está não, mas eu digo que eu estou. Irmãos, maior aplauso é o que vem de Deus, amém? A aprovação, quando aqui domingo eu falo, irmãos, eu quero que no final do culto, Deus diga, gostei. Porque se nós alcançar a aprovação dele, é o que vale, amém? Não estou fazendo um culto aqui para você gostar, o louvor, o culto, a palavra, o ambiente, tentando agradar ao máximo você, como fosse quase como um show. Não. Primeiramente o que é agradar a Deus. E aí, se nós agradamos a Deus, a gente sai daqui com o sentimento o quê? Realizado, Então, a glória deles é para a confusão deles mesmos, o quê? Olha só como combina lá com o Colossenses, que só pensam nas coisas terrenas. Mas nós vimos que você não, tem que pensar nas coisas do alto, Pensar nas coisas terrenas, Não pensar, E aí, para falar aqui, vou terminar, tá? Para nós já fazer oração. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então fala de novo da manifestação dele, Então é da onde a gente recebe em nome de Jesus, E aí fala que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, Então aqui fala da manifestação futura, da glorificação do corpo, da entrada na Nova Jerusalém, amém? Mas enquanto não chega essa entrada, enquanto não chega esse dia do arrebatamento, nós temos que viver o quê? Pensando nas coisas do alto, viver o plano de Deus, aprender e se envolver com as coisas do Senhor, amém? E eu não vou perder, eu só vou ganhar. E a bênção virá e me alcançará, amém? Vou parar aqui. Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.